Nação, se 2025 foi ruim pros rivais, imagina 2026, que o investimento vai ser de 1 bilhão, velho, vai ser uma loucura. Bom, vamos lá pro vídeo, vamos lá. Que o Flamengo projeta para 2026. Aliás, um investimento. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão. Vou repetir. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão em futebol em 2026. Vamos lembrar que esse ano o Palmeiras, o principal rival do Flamengo, investiu 700 milhões e não ganhou nada. 800 não ganhou 800. Nada. Então o Flamengo projeta investir mais do que o dobro do que o Palmeiras investiu. Eu não vou nem falar dos outros, porque dá vontade até de chorar, mas é sobre isso que estamos falando, né? Se alguém acha que isso não vai ser suficiente para o Flamengo seguir dominando o futebol brasileiro, não sei o que será. Mas diga lá, Rodrigo. Então, vou fazer uma correção, Tironi. 1 bilhão considera a folha salarial. Então, é folha salarial mais contratação de jogadores. Sim. Seria um investimento, essa informação que eu tive lá dentro, similar ao do Palmeiras desse ano. Algo como 700 milhões, 600 milhões em aquisição de direitos de jogadores. O clube gastou esse ano, sem impostos, em torno de 380 milhões, aí você tem um imposto aí de 20%, porque paga imposto para cada vez que você contrata um jogador do exterior, mas aí então é folha mais direitos, então, mas é um aumento em relação a esse ano. Esse ano o cálculo foi em torno de 750 milhões, pelo que eu ouvi, dos dois, folha mais direitos em jogadores, sem considerar esses 20% de impostos. Então, o BAP comentou isso com um ex-jogador que soltou isso, eu fui conferir, de fato a informação está correta, eu até esqueci quem é o ex-jogador, mas a informação está correta, tem essa previsão dele aumentar o investimento e, segundo me falaram, é sustentável em manter a poupança para a construção futura do estádio, que vai começar a ser feita a partir do ano que vem, ou vai começar a ter um acúmulo de caixa, é o plano do clube, mas para uma construção mais na frente, até porque nesse início a poupança é menor, né? Ela vai aumentando e a cada ano você vai aumentando o dinheiro que se acumula para a construção do estádio, que já é a decisão hoje do que vai ser feito, que é com esse acúmulo de dinheiro e não pegando empréstimo. Mas então vai ter um aumento de aquisição ali de jogadores, vai ter um investimento provavelmente estar mais parecido com o que teve o Palmeiras esse ano. Então, lembrando, foi muito falado ali por muita gente sobre o poder econômico do Flamengo. Esse ano o poder econômico foi do Palmeiras, né? Foi ele que investiu mais dinheiro, só que o futebol não foi correspondente ao que teve de investimento. Pois é, então, Arnaldo, sem ser o que maior investiu, o Flamengo ganhou isso aí. Agora ele vai ser o que mais vai investir. Ganhou porque acertou mais. Não é uma relação direta, ajuda bastante, mas não é uma relação direta. É o que o Rodrigo falou, o Palmeiras, organizado, com o mesmo técnico, com a mesma estrutura, com tudo funcionando. O ano que ele mais investiu na sua história, o ano que ele menos ganhou, né? Só um detalhe, eu acho que o Palmeiras nunca mais vai ter um poder desse de contratação de 700 milhões. E no momento que ele teve, né, errou. E bom pra gente. O Flamengo teve um ano, aliás, que foi, acho que, bem dividido em duas fases, as duas janelas. Começou com esse novo governo, reforço, Juninho. Depois, na segunda janela, e nem todo mundo deu certo. E eu acho que o Flamengo tem que reformular o elenco, sim. Muito mais que o Palmeiras. O Flamengo tem jogadores que não estão sendo utilizados já na parte final. Jogadores caros que não estão sendo utilizados. Alguns jogadores mais velhos, ele vai ter que dar uma... E é ótimo você mexer... Acabou a temporada sem centroavante, né? Exatamente. Arnaldo. Exatamente, perfeito. Né? Ele jogou boa parte da temporada sem centroavante. O Juninho até jogou a final da Libertadores, né? A gente entrou por circunstâncias no final ali, mas sem centroavante, com 3 zagueiros só a temporada toda, como o Mauro falou, o Léo Pereira teve que jogar todos os jogos praticamente. Tem algumas coisas para ajustar, eu acho que tem alguns jogadores que eles não vão durar tanto assim, já estão numa parte mais final da carreira, mas algumas aquisições, acho que elas mudaram o nível do time literalmente, né? O Jorginho, a gente não pode esquecer do Jorginho, eu acho, nessa conjuntura, porque é um jogador que eu acho que ele combina com o estilo de jogo que o rubro-negro gosta.
E quando ele joga é uma outra circunstância, outra dinâmica, né? É outro acho que ritmo. ele foi um grande acerto, mas, por exemplo, ele não vai aguentar jogar como ele não aguentou a temporada seguinte toda com jogos 2 vezes por semana. Não pode depender. O Saúl, por exemplo, não aguentou, certo? Ele começou com tudo e agora ele tem entrado aos poucos. O De La Cruz não aguenta. Estou falando alguns casos. O Saúl ele já veio com problema ali no tendão, se não me engano, mas ele vai operar, então a ideia ano que vem ele tá limpo. Casos, né? 100%. Michael, Cebolinha, enfim, o Flamengo tem como mexer ganhando, é melhor, e tem como melhorar bastante, eu acho, o elenco bom que ele já tem. Bom, essa relação sobre gastar e ganhar no Campeonato Brasileiro está refletida. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Sim, sem dúvida. O Mirassol é o ponto fora da curva aí. O Mirassol fora da curva. Nos pontos corridos, é aí que tá. A surpresa era o Flamengo, há 4 anos, não disputar para valer o título. Né? Porque normalmente nos pontos Tem o corridos... Botafogo, né? Como distorção, né? Sim. Tirone, o Botafogo gastou muito dinheiro esse ano Sim. e gastou mal, né? Gastou mas de qualquer forma maneira equivocada. o Botafogo tá lá em cima. Talvez a distorção maior seja o Corinthians, que na temporada passada gastou o que gastou e tá lá em 16º lugar, sei lá, 5º. Gastou há uma temporada, né? Não pôde gastar esse ano, sim. Porque foi impedido pelo Transferban. Mas sim, eu acho que o Botafogo investiu pra caramba, mas aí, corroborando a sua tese, mesmo investindo mal, ele tá na Libertadores de novo. Provavelmente vai jogar a fase de grupos, né? Não foi uma temporada boa, mas não foi um desastre, né? Ele tá já mais uma vez na Copa Libertadores e tudo mais. O Mirassol, de fato, é uma exceção completa nesse mundo de mais poder aí na tabela do Brasileiro. Que a gente vê também o Bahia se consolidando por conta de investimento gigante. Eu não estou contra a sua tese, mas só que não tem só Flamengo e Palmeiras nessa barca. Acho que o Cruzeiro, ano que vem, por exemplo, se conseguir manter o treinador, já fazendo algumas aquisições, ele pode incomodar, pelo menos. Nação, você concorda que a combinação do Flamengo de jogadores super craques e experientes junto com os jogadores mais novos sempre deu certo no Flamengo? Um exemplo aqui, ó, Jorginho, Alexandro, Danilo, o jogador mais novo já, Pedro, por mais que a experiência ele é mais novo. E 2019 também, Felipe Luiz, Gerson ali, Gabigol. É uma fórmula muito boa do Flamengo. Você concorda com isso? Comenta aí embaixo aí. Bom, não sei não, mas enfim. Bom, tem a lista aí dos maiores campeões. O Mauro ele entrou lá de Santiago justamente para contestar essa lista, porque, no qual eu concordo com ele, o Palmeiras é 9 vezes campeão brasileiro e não 8. É a história do STJ, STF, enfim, que deu o título ao esporte. Esse fax do Palmeiras é brincadeira. A lista dos campeões, o Palmeiras tem 12, mas teve aquela canetada lá, que deu título para muita gente. O Flamengo... 8, né, Tirone? Isso, Flamengo 8, mas deveria... O certo é 9. Não, né? o Palmeiras 8. Se não tiver os Palmeiras títulos 8, o Palmeiras 8 sem os CBF. títulos lá da CBF, aquela história toda, que aqui acho que somos unânimes em dizer, que eu também acho essa canetada bizarra. Mas o Flamengo, de qualquer forma, vai se aproximando. O contexto, né, Tirone? De como foram dados esses títulos, né? Tinha uma disputa política, Sim. A CBF queria agradar alguns clubes, porque tinha uma disputa política relacionada ao Clube dos 13. Foi dado pelo Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que saiu depois por corrupção. Ele queria agradar porque queria ganhar uma disputa dentro do Clube dos 13. Justamente alguns dos clubes agraciados podiam estar do lado do Fábio Koff na época, ou do Ricardo Teixeira, que queria eleger o presidente, inclusive que ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, como presidente do Clube dos 13. Então teve esse contexto do reconhecimento dos títulos. Diga lá, Mauro. Eu sei que você já falou um pouco. Isso daí é bizarro, ficar dando título de graça. O Santos ganhou 6 títulos de graça, velho. O Palmeiras ganhou 4, pelo amor de Deus, mano. Um pouquinho sobre a questão dos títulos, mas vale ressaltar, né? O Flamengo, então, sem os títulos da canetada, vai aí se aproximando de ser o maior vencedor. É importante, assim, entender a história, né? O Campeonato Brasileiro ele é criado em 1971, tá? E eu me lembro bem disso, porque eu nasci em 63. Eu era criança e lembro muito bem. Campeonato Brasileiro, agora temos um Campeonato Brasileiro, ou seja, tem no Brasil uma competição que não existia. Foi a primeira vez que foi disputado. Eu me lembro que eu, com meu pai, quase fui ao Maracanã para assistir a última rodada, o triangular, que tinha São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo.
acompanhar o jogo do Atlético Botafogo, que deu ao Galo o título mineiro. A gente quase foi assistir esse jogo, mas nós estávamos no litoral ali, entre Araruama e Iguaba, muito longe do Rio de Janeiro, para pegar um ônibus e tudo, e acabou que a gente não foi. E era um acontecimento, o Campeonato Brasileiro. Não havia Campeonato Brasileiro. Havia o Robertão, que era um torneio interestadual, mas não tinha amplitude nacional. E a Taça Brasil era um torneio disputado pelos campeões estaduais, o mata-mata curtinho, o time jogava 3, 4 jogos, era campeão. Um argumento que fala assim, mas então não tinha campeão? Não tinha campeão. O exemplo que eu gosto de citar sempre é da Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra foi criada em 1871, o torneio mais antigo do mundo, tem até hoje. O campeão da Copa da Inglaterra de 1871, 72, ele não é campeão inglês, ele é campeão da Copa da Inglaterra. O campeonato inglês viria só depois. Então o campeão brasileiro surge em 71. Antes você tem campeão da Taça Brasil, palmas para os campeões do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o embrião do brasileiro. A Taça Brasil pode ser vista como o embrião da Copa do Brasil, mas isso não é campeonato brasileiro. Nunca foi campeonato brasileiro. O que o Rodrigo falou aí, para mim, já resume a questão. Quem deu essa canetada? Em que circunstâncias foram dadas essas canetadas para transformar em título brasileiro torneios de menor expressão? Isso é uma avacalhação com a história do futebol brasileiro, isso é um esculacho, e é impressionante o legalismo de parte da imprensa que ignora também o que houve em 87. Se pesquisar na Folha de São Paulo, que é o jornal de São Paulo, você vai encontrar matéria publicada no dia que ia começar o Campeonato Brasileiro, falando como era o regulamento e tudo mais. Só que o Eurico Miranda, representando o Clube dos 13, ele aceita uma mudança do regulamento. A CBF não tinha dinheiro para organizar o Campeonato em 87. Os clubes tomam a frente e criam a Copa União. E aí, quando ela percebe que a coisa está funcionando, que eles conseguem até apoio da TV Globo, da Coca-Cola, etc. e tal, ela tenta retomar. E aí, por uma questão política, resolve fazer um cruzamento do campeão do módulo verde, que era a elite do futebol brasileiro, a primeira divisão, contra o que seria a segunda divisão, né, que era o módulo amarelo. Os clubes do módulo verde, eles se recusam a fazer a disputar esse cruzamento, tanto que o Flamengo ganha do Internacional na final do que seria o brasileiro, o módulo verde, e o Inter também não joga contra o Sport Guarani. Porque o Clube dos 13 fechou, não vai decidir um título com a segunda divisão. Isso se arrastou na justiça, o STF deu o título para o Sport. Então, assim, o STF deu, acabou. Então, quer dizer que qualquer decisão da justiça, mesmo que ela contrarie a lógica esportiva e sabendo que tudo que aconteceu, essa manobra política de cartolagem de bastidores, a gente ignora. O campo e bola pouco importa. A decisão é tomada por tribunal. E a gente não conta essa história. A gente simplesmente vai lá, arrisca um título, ganha no campo e acabou. E digamos, da mesma forma, sem questionamento, a gente não contesta e aceita títulos na canetada, que ficaram conhecidos como títulos de fax, né, porque a confirmação seria, na época, enviada por fax, de campeonatos que não era o Campeonato Brasileiro. Desculpa, acho que esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa é explicar as coisas como elas foram, como elas aconteceram. Especialmente para quem não tem memória, não lembra, ou quem não viveu isso. E o que aconteceu foi isso. Em 87, quando o Flamengo ganha do Internacional do Maracanã, 1-0, o gol do Bebeto, é tratado por todo mundo como aquilo que era naquele momento. A vitória do Flamengo sobre o Inter na final do Campeonato Brasileiro. E, enquanto isso, disputavam lá o módulo amarelo, o Sport e o Guarani numa disputa de pênaltis que não terminou, por sinal, né? Depois eles vão jogar novamente, Flamengo e Inter não aparecem e isso se arrasta na justiça. É óbvio que, a essa altura, a lógica seria que os dois fossem declarados campeões e vamos em frente. E o que eu acho mais curioso é que o Sport se vangloria de um título de segunda divisão, ganha no tribunal, quando ele tem um título de verdade, de âmbito nacional, derrotando vários times grandes da primeira divisão, em 2008, quando ganhou a Copa do Brasil, que para mim é o grande título da história do Esporte Clube do Recife. E esses títulos dos anos 60, de Taça Brasil, Robertão, são escárnio. Isso é uma piada, isso aí. Isso é uma coisa patética. Cara, o Mauro César é muito bom no que ele fala, mano. Muito bom mesmo. Ele disse tudo. Ele e o Rodrigo Matos disseram tudo aqui. E assim, cara, quem é esse pessoal aí, cara, pra falar o que é certo e o que é errado? Tipo assim, vou lá, vou dar uma canetada, eu vou falar que é Campeonato Brasileiro. Pô, tá de brincadeira, velho. Tá de sacanagem. Isso dá raiva, velho. Dá raiva. Aí a gente tem que aguentar ouvir os palmeirenses falar que é o maior campeão nacional, não sei o quê. Pelo amor de Deus, o maior é o Flamengo. O Flamengo é o maior campeão nacional e o maior campeão brasileiro da Libertadores, pô. É complicado essa situação aí, cara. Eu já tive muito estresse com isso já. Mas assim, quem entende de futebol realmente, igual Mauro César, Rodrigo Matos, os paulistas ali que não são clubistas, sabe que o Palmeiras só tem 8. E os 4 lá que ele ganhou é Robertão, tudo mais, entendeu? Enfim, é isso aí, gente. Vamos lá, se inscreve no canal aí pra não perder nada. E saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo.